Existe uma versão perfeita de você vivendo agora, radiante, gloriosa, divina. Uma versão tão perfeita que, quando você a vê, sabe instantaneamente. Essa é a imagem que Deus criou de mim. Nesta palestra rara de 11 de abril de 1969, Neville Goddard revela o processo secreto pelo qual Deus molda cada um de nós à sua própria imagem. E como o Filho, de dentro, nos chama dia e noite. Prepare-se para compreender por que você perde a paciência aqui, mas é perfeito em outra dimensão, por que repetimos ciclos na vida e como Deus derrubou o muro que separa quem você acredita ser do ser divino que você realmente é. Respire fundo. A jornada ao seu verdadeiro eu está começando agora. Mas antes, se ainda não é inscritos, inscreva-se no canal. Deixe seu like, comentário e compartilhe nossos áudios a mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Ele é a nossa paz, que de ambos fará um, destruindo o muro da inimizade, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo a paz. Este ser de paz é uma pessoa, não uma doutrina ou filosofia. Ele é a pessoa que destrói o muro da inimizade entre vocês, que estão sentados aqui, e a sua verdadeira identidade, que é um filho de Deus, um com o Pai. Então, uma senhora escreveu: Vi a mim mesmo em uma visão, radiante e perfeita, mas sabia que éramos duas pessoas. Lembrando-me das palavras sede perfeitos, soube que em algum momento não o fui, mas agora meu reflexo atual é de perfeição. Então acordei, levantei da cama e tropecei na porta, perdi a paciência e gritei com meus filhos por terem derramado sabão no meu tapete limpo. Portanto, isso deve ter acontecido em alguma outra dimensão do meu ser, pois certamente não sou perfeita aqui. Ela tem razão. Enquanto vestimos essas roupas de carne e osso, perdemos a paciência, esbarramos em portas e fazemos todas as coisas que as pessoas fazem aqui. Acaso o perfeito, que era o modelo, não chamou Herodes de aquela raposa, e os escribas e fariseus de sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro cheios de hipocrisia e iniquidade? Enquanto estiveres aqui, envolto em teu corpo de carne e osso, certamente perderás a paciência. Talvez não como antes de seres perfeito, mas perderás em alguma medida enquanto permaneceres aqui. Ora, como aquele que é a nossa paz derruba o muro da perdição e nos une, cumprindo o seu desejo primordial, que foi: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus adormeceu para a sua verdadeira consciência e começou uma boa obra em você, a qual ele completará no dia de Jesus Cristo, que é descrito como a imagem perfeita de Deus, aquele que reflete e irradia a glória de Deus. Quando a sua boa obra estiver concluída em você, então você, a imagem, será sobreposta a ele, e você saberá que é o Pai. Só existe Deus no mundo. Tendo assumido a limitação do homem, como você é, ele está moldando você à sua imagem a partir de dentro. E quando você, o criado, se torna tão perfeito quanto ele, o Criador, você se eleva como um só homem, fortalecido pela experiência de criar uma imagem que irradia e reflete a sua glória. Assim, a visão dela era perfeita, toda baseada nas Escrituras. Eis aqui outro relato belíssimo. Esta senhora disse: Eu me encontrava numa floresta, sentada no chão, encostada numa árvore, quando ouvi uma voz me chamando. Pai, pai, mas não respondi, porque não queria ser descoberta. De repente, você apareceu, vestido de pastor, e me disse: Por que você não me respondeu? Eu estava procurando por você. E eu respondi: E você está sempre me procurando e me encontrando, apesar de a Bíblia dizer que posso descansar no sábado. Então você olhou para mim e sorriu com o sorriso de um pai indulgente, contudo, por mais estranho que pareça, eu, muito feminina, senti que eu era o pai. No capítulo 4 de Gálatas, está escrito: Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando: Abba, Pai. Mas o Pai, profundamente adormecido no homem, não quer ser encontrado, embora o Filho esteja sempre chamando. Desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta.
E quando aquele que é chamado Filho de Deus desperta para a paternidade, ele é enviado ao mundo para despertar seus irmãos, mas descobre que eles ainda querem adiar o dia do despertar, ainda querendo se apegar a essas pequenas vestes de carne e sangue. Mas eu sempre te encontrarei e não te deixarei descansar, pois em verdade vos digo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esta senhora ouviu a voz e a reconheceu, portanto, não está longe de despertar. Enviado como um pastor, o Filho de Deus cumpre a vontade do Pai, chamando o Pai, no homem, para despertar e ressuscitar dos mortos. Deus entrou neste mundo com o único propósito de te tornar perfeito como Ele é perfeito. Quando sua obra estiver concluída, Ele se sobreporá a essa imagem e eles serão perfeitamente um. Essa senhora sabia que era perfeita. Ela se lembrou das palavras: Sede vós perfeitos. A frase completa é: Como vosso Pai Celestial é perfeito. Sim, sede perfeitos, pois então vos tornareis um com o vosso Criador, despertai deste sonho de vida e ressuscitai deste mundo de morte para um mundo de vida eterna. Sem a ressurreição, conheceríeis circuitos infinitos, repetindo os mesmos estados indefinidamente. Mas, após percorrerem o círculo inúmeras vezes, a imagem perfeita se forma, elevando-vos do círculo para uma espiral que vos faz ascender como aquele que criou tudo. Você pode aderir a todas as doutrinas, assinar todos os contratos entre pessoas e nações, contudo, você não conhecerá a perfeição até que ele, em você, o encontre perfeito e vocês dois se tornem um. Assim, aquele que é a sua paz o unirá a si, derrubando o muro da inimizade que os separava. Então, sem contar a ninguém, você caminha sabendo quem realmente é. Se você contar ao mundo, eles só vão rir de você porque, enquanto estiver neste mundo, como meu amigo que teve a visão, você vai bater de frente com uma porta e perder a paciência. Todos estamos aqui por um propósito definido, que é revelado através de revelações, dando assim sentido à vida como um todo. Sem propósito, o que o mundo tem a oferecer? Se você possuísse tudo o que pudesse comprar com dinheiro, se tivesse todo o dinheiro necessário para viver confortavelmente e sua alma fosse chamada, de que adiantaria? O mundo pode te chamar de morto, cremar seu corpo e espalhar suas cinzas, mas você é imortal e não pode morrer. Em vez de estar morto, você está em um mundo como este, percorrendo mentalmente os mesmos caminhos repetidamente. Talvez você não vivencie as mesmas situações, mas seu mundo será tão concretamente real quanto este. Você retornará à sua adorável forma de 20 anos, para casar, envelhecer e perder a paciência ao esbarrar em uma porta, até que sua imagem seja tão perfeita que se sobreponha à do seu Criador. Então, você ascenderá para se reconhecer como o único corpo, um único Espírito, um único Senhor, um único Deus e Pai de todos. Esse é o grande corpo vivo do Senhor ressuscitado. Parece incrível, mas é verdade. Você está destinado a se reconhecer como o Criador do mundo. Vocês estão destinados a participar da unidade desse único corpo, desse único Espírito, desse único Senhor, desse único Deus e Pai de todos. Eu sei, pois experimentei isso. Fui enviado de volta para contar minhas experiências na esperança de que aqueles que estão prestes a entrar no mesmo corpo, no mesmo Espírito, possam ouvir minhas palavras e serem encorajados por elas. Paulo declara: Estou aqui diante de vocês para ser julgado pela esperança na promessa que Deus fez aos nossos pais. Ó Rei Agripa, por que lhes parece inacreditável que Deus tenha ressuscitado os mortos? Não foi essa a promessa feita aos nossos pais? Examinem as Escrituras e verão que a promessa foi feita no capítulo 46 de Gênesis. O Senhor falou a Israel em visões noturnas, dizendo: Jacó, Jacó. Como vocês sabem, o nome de Jacó foi mudado para Israel, que significa homem que reina como Deus porque sabe que é Deus. Jacó respondeu: Eis-me aqui. E o Senhor disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito e te farei sair de lá. O Egito não é um lugarzinho no norte da África, este mundo de morte é o Egito, onde tudo aparece, cresce, diminui e desaparece.
Desci ao Egito com vocês e cumprirei minha promessa de trazê-los de volta. Quando este mundo estava chegando ao fim, Paulo estava acorrentado diante do príncipe cujo reino estava desaparecendo, mas ele não podia soltá-lo e disse: Por que você acha inacreditável que Deus ressuscite os mortos? E o rei não pôde responder. Eu lhes digo. Deus literalmente assumiu as fraquezas e limitações da carne para conhecê-los e transformá-los à sua imagem. E quando essa imagem for perfeita como ele é perfeito, vocês não serão mais dois, mas um. Então vocês despertarão do sonho da vida e ascenderão ao seu verdadeiro ser, chamado Reino dos Céus. Nossa pátria está nos céus e somos peregrinos nesta terra estranha onde estamos escravizados. Mas tenha fé e deposite toda a sua esperança naquele momento em que a imagem for perfeita. Então ela será revelada dentro de você, mostrando-o como o ser que a criou. Embora você seja a criação, você é o Criador, pois o Criador derruba o muro da hostilidade entre vocês, tornando você e ele um só. Então você retorna ao seu estado celestial como aquele que desceu, mas grandemente aprimorado por causa de sua jornada ao Egito. Tendo imposto a mim mesmo essa limitação propositalmente, sentia como se estivesse falando com outro, fazendo-lhe pedidos e agradecendo-lhe por atendê-los. Agora não tenho mais a sensação de outro. Sinto-me apenas como aquele que me formou à sua imagem, pois quando despertei, ele e eu não éramos mais dois, mas um. Essa senhora me viu vestido como um pastor. Ela viu corretamente, pois, embora o pai e o filho sejam um, é o espírito de seu filho que é enviado ao coração, clamando: Pai, Pai. Ela ouviu o clamor e soube que não era apenas um homem, mas também um pai. Contudo, neste mundo, ela é, sem dúvida, uma dama. Ela ouviu meu chamado, mas, não querendo ser perturbada, não respondeu. Porém, posso lhes dizer que o Filho de Deus jamais deixará o Pai descansar. Ele está sempre chamando. Desperta, tu que dormes. Por que dormes, Senhor? Mas o Pai que habita em vocês não pode despertar até que tenha concluído a sua obra. Ele a começou em vocês e a completará no dia de Jesus Cristo. Naquele dia, a imagem do próprio Deus se forma em você, e você desperta para expressar essa imagem, irradiando e refletindo a glória de Deus. Noite após noite, eu clamo ao Pai em todos, e aqueles que ouvem a minha voz começarão a despertar do sonho da vida e iniciarão sua jornada de volta ao ser que eram antes da existência do mundo, para se descobrirem mais gloriosos, mais maravilhosos, do que eram quando desceram a este mundo. Esta noite estão aqui alguns amigos que não me ouvem falar há muitos anos. Da última vez que estiveram comigo, eu falava apenas da lei, pois a promessa ainda não se cumprirá em mim. Portanto, por eles, permitam-me dizer, a promessa é a lei num nível superior, e a lei é muito simples. Existem infinitos estados. O estado de saúde, o estado de doença, o estado de riqueza, o estado de pobreza, o estado de ser conhecido, o estado de ser desconhecido, todos são apenas estados e todos nós estamos sempre em um estado. Todos nós temos um estado no qual nos sentimos muito confortáveis, e para o qual retornamos a cada instante. Esse estado constitui nossa morada. Se não for um estado agradável, sempre podemos sair dele. Como isso acontece é o segredo que vou compartilhar com você agora. Todos os estados são mentais. Você não pode se livrar do seu estado atual puxando cordas externas. Você precisa ajustar seus pensamentos mentalmente para avançar a partir do estado desejado, tudo dentro de si mesmo. Você caiu em seu estado atual deliberadamente ou involuntariamente e, por você ser a essência desse estado, ele ganhou vida e cresceu como uma árvore, dando frutos que você não aprecia. Esses frutos podem ser a pobreza, a angústia, a mágoa ou a dor. Existem todos os tipos de frutos desagradáveis. Mas você pode se desapegar da sua colheita desagradável fazendo um ajuste na sua imaginação. Pergunte a si mesmo o que você gostaria de colher. Quando souber o que é, pergunte a si mesmo como se sentiria se o seu desejo estivesse pronto para ser colhido agora. Quando souber qual é a sensação, tente capturá-la. No meu caso, acho mais fácil captar a sensação imaginando que estou com pessoas que conheço bem e que elas me veem como me viriam se o meu desejo fosse agora uma realidade.
E quando a sensação de realidade me domina, adormeço nessa ilusão. Nesse momento, entro em um estado. Agora, preciso tornar esse estado tão natural quanto tornei meu estado atual. Preciso retornar conscientemente ao meu novo estado constantemente. Preciso sentir sua naturalidade, como minha própria cama à noite. No início, o novo estado parece antinatural, como vestir um terno ou chapéu novo. Embora ninguém saiba que seu terno é novo, você está tão consciente dele que pensa que todos estão olhando para você. Você percebe o caimento e a sensação até se sentir confortável. Assim é com seu novo estado. No início, você percebe sua estranheza, mas com o uso regular, o novo estado se torna confortável, e sua naturalidade faz com que você retorne a ele constantemente, tornando-o real. A maioria de nós, sabendo o que quer, constrói isso em nossa mente, mas nunca ocupa o lugar desejado. Nunca nos mudamos para o estado onde queremos estar e permanecemos lá. Eu chamo essa construção perpétua de ocupação adiada. Posso sonhar em ter uma casa linda e esperar morar lá um dia, mas se não a ocupo agora, em minha imaginação, adio esse sonho para outro dia. Posso até desejar que meu amigo tivesse um emprego melhor. Posso tê-lo imaginado como tal, mas se eu não ocupar esse estado acreditando que ele já está lá, terei apenas construído o estado para ele, mas não o ocupado. Posso passar o dia inteiro desejando que ele ou ela fosse diferente, mas se eu não entrar no estado e observar a partir dele, não o ocupo, e assim ele ou ela permanece nesse estado desagradável em relação a mim. Este é o mundo em que vivemos. Não se pode conceber algo que não faça parte de um estado, mas a vida de qualquer estado reside no indivíduo que o ocupa. A vida não pode ser dada a um estado de fora, porque o nome de Deus é Eu Sou. Não é tu és ou eles são. O nome eterno de Deus é Eu Sou. Essa é a vida do mundo. Se você deseja dar vida a um estado, você deve estar nele. Se você está em um estado amável, gentil e bondoso, você vê o outro como amável, vive com graça e desfruta a vida ao máximo. Agora, para que esse estado se torne natural, você precisa enxergar todos ao seu redor como pessoas amáveis, bondosas e gentis. Outros podem não vê-los dessa forma, mas isso realmente não importa. Tenho certeza de que, se eu fizesse uma pesquisa sobre o que as pessoas pensam de mim, não haveria consenso. Alguns diriam que sou um enganador, enquanto outros me considerariam a pessoa mais próxima de Deus. Eu encontraria uma gama de opiniões que vai do diabo a Deus, tudo baseado no estado em que a pessoa se encontra no momento em que é chamada a me definir. Você pode ser o que quiser se conhecer e aplicar este princípio, mas você é a força operante. Ela não opera por si só. Você pode conhecer a lei de A a Z, mas conhecer não basta. O conhecimento precisa ser colocado em prática. Eu Sou é a força operante em você. Coloque sua consciência no centro do seu desejo. Persista, e seu desejo se concretizará. Aprendam a usar a lei, pois há um longo intervalo entre a lei e a promessa. Aqueles que me ouviram antes de 1959 não estão familiarizados com minhas experiências desde então, e minhas palavras podem parecer estranhas para vocês. Não posso negar a lei, pois não vim para destruir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. E assim o fiz. Eu já lhes disse que, na ressurreição, o homem estará acima da organização do sexo e que poderá mudar de sexo à vontade. Esta semana recebi uma carta relatando uma visão que atesta a veracidade dessa afirmação. Este senhor é casado com uma moça encantadora e é um homem de verdade, mas esta é a sua experiência. Ele disse: me vi deitado em uma cama me sentindo como se fosse uma mulher. Desejando um homem de ascendência oriental e pele morena, presumi que o havia encontrado. Instantaneamente ele apareceu e, embora nenhum ato tenha sido consumado, senti a emoção de imaginar e a realização imediata do meu ato imaginário. Então acordei. A visão deste homem confirma o que tenho lhes dito, que na ressurreição o homem troca de vestes sexuais à vontade, estando acima da organização do sexo, não precisa da imagem divina do masculino e feminino para criar. Acho sua visão maravilhosa. Quando retornou a este mundo, ficou surpreso com a experiência, mas eu digo a todos:
Vocês estão destinados a saber que são todos os seres do mundo, sem exceção. Como a senhora tão feminina, que respondeu quando um pastor a chamou de pai. Embora ela não tenha respondido ao meu chamado, sabia que eu sempre a encontraria. Sempre a encontrarei, pois eu, a palavra de Deus, fui enviado como filho de Deus e não voltarei para meu Pai de mãos vazias. Devo trazer de volta o propósito para o qual ele me enviou. Despertei nela o sentimento da paternidade de Deus e levarei comigo aqueles que meu Pai me deu. Mas, enquanto você estiver neste mundo de César, é importante que domine a lei. Pense em cada pessoa como representante de um estado. Não existe homem bom ou homem mau, apenas estados bons ou maus, conforme você os concebe, mas o ocupante de cada estado é Deus. Blake disse em sua obra Visão do Juízo Final. Com isso, ficará claro que não considero nem os justos nem os ímpios como estando em um estado supremo, mas sim cada um deles em um estado de sono no qual a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal, quando deixa o paraíso seguindo a serpente. Ao se identificar com um estado de espírito, você será considerado bom ou mal pelos outros, mas você está apenas inserido em um estado de espírito. Se esta noite você está desempregado ou tem dificuldade para conseguir uma promoção no seu emprego atual, lembre-se. A solução para o seu estado atual ainda é um estado de espírito. Espero ter deixado claro como entrar em estados de saúde. Isso se faz através do ato de assumir a saúde com sentimento e persistência. Assuma a saúde. Posicione-se no centro dela e vista-se com essa sensação. Persista em afirmar um corpo e uma mente saudáveis, e sua suposição se consolidará em fato à medida que você entrar e objetivar o estado de saúde. Agora, vamos entrar em silêncio.